Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Bom, hoje vocês vão acompanhar comigo aí um Medvlog, um dia meu de rotina no plantão de um CTI, que eu tô fixo. Então hoje já é o dia seguinte, né? Eu esqueci de gravar antes de ir, mas não tem problema. Então fiquem aí com o vlog e depois eu volto para fazer o encerramento aqui do vídeo e alguns comentários finais. Se você gosta do canal, gosta do projeto, gosta dos vídeos, curte o vídeo, se inscreve, compartilha, dá o like. Se quiser me segue no Instagram, @drperesbru, manda para mim um direct, vamos trocar uma ideia, vai ser super legal entrar em contato com vocês, beleza? Então, chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. Bom galera, tô aqui no plantão hoje, né, no CTI. Agora são 12h30. A hora do almoço está mais tranquilo agora porque já liberei as prescrições de hoje, que vão começar a entrar em vigor às 14 horas. Bom, e aí o que acontece? Estou aqui no plantão de CTI, estou no plantão fixo aqui e estou gravando assim mais para cima para não aparecer nada aqui, tá gente? Para não expor ninguém. Então assim, aqui tranquilo, são 8 leitos, então foi o primeiro plantão que eu dei, foi aqui, né? Quem me arrumou, na verdade a primeira vez que eu vim aqui foi para substituir uma médica que eu acompanhei no estágio, né? Ao longo da faculdade pela emergência, e foi bacana que ela me deu essa oportunidade. Eu vim aqui, o pessoal gostou, e ela falou, caso pinte uma vaga lá fixa, se tiver interesse. Aí eu falei, tá bom. Aí ela perguntou, o que você prefere? Você prefere pegar emergência ou CTI? Eu falei, eu prefiro pegar o CTI. Por quê? Porque é mais difícil a gente arrumar plantão de CTI. E como eu gosto, e aqui são 8 leitos, dá pra eu trabalhar com tranquilidade, né? Pra mim é ótimo. Então eu falei, não, se pintar CTI, eu prefiro CTI. E pintou, cara, no sábado, maravilha. Então eu tô fixo aqui sábado, tô feliz pra caramba. Tô, poxa, dando maior gás nos estudos de CTI, de emergência, CTI também, pegando pesado. Foi até engraçado, porque ontem me deu uma parada, eu tava estudando ontem, aí eu tava fazendo uns projetos, né, de alguns e-books que eu vou lançar esse ano. Aí quando deu umas 8 da noite, eu falei, cara, vou pegar alguma coisa pra estudar de CTI. E aí foi engraçado que eu falei, cara, porra, eu vou estudar o manejo dos pacientes com acidente vascular encefálico, né, isquêmico e hemorrágico, que é muito frequente e tal. E cara, parece que foi coisa do destino mesmo, porque hoje aqui tem 3 pacientes, né, que está investigando aí numa possível causa de acidente vascular encefálico, os outros 2 já confirmados. Então assim, tô com todo o suporte intensivo para esses pacientes na ponta da língua, né? Então, maravilha, parece que estava sentindo. E aí depois que eu terminei de estudar essas condutas do acidente vascular encefálico, eu falei, cara, o que eu vou estudar agora? Eu falei, vou estudar distúrbios eletrolíticos e distúrbios ácido básico, porque tem muito distúrbio ácido básico e eletrolítico em CTI. Cara, muita acidose, acidose metabólica, acidose respiratória, bastante mesmo, muito distúrbio de potássio, sódio. E aí, cara, olha que coisa. Entrou aqui um paciente ontem com uma hiponatremia de 126 de sódio. E aí ele estava com essa hiponatremia, não sei se é crônica ou se é aguda, né? Mas enfim, o paciente está sintomático, estava com fraqueza, redução de consciência. Então é uma coisa que você vê muito comumente, né? Uma hiponatremia. Você vê mais uma hipernatremia por desidratação e tal. Mas o interessante, cara, é que a reposição do sódio desses pacientes tem que ser feita com muita cautela, galera. Você não pode sair corrigindo o sódio de qualquer maneira. Na verdade, você tem que obedecer alguns critérios de velocidade. Você tem que aumentar 0,5 mEq de sódio por hora, no máximo por 24 horas. Você tem que aumentar
12 max, né, sendo conservador, 10 max, 10 a 12 max. Fiz aqui o cálculo, beleza, iniciei essa reposição aqui de sódio para o paciente. Foi legal que eu botei em prática o cálculo, não é uma coisa muito trivial de fazer, mas eu fiz com atenção aqui, porque se você repor o sódio muito rápido, você pode fazer um processo severo chamado mielinólise pontina, que se gera uma lesão ali de axônios irreversível. O paciente pode ter problemas neuronais para o resto da vida. Então você tem que ter uma reposição cautelosa, não é só sair jogando sódio e vamos embora não. E claro, monitorar como é que esse sódio vai voltar aí ao longo das 24 horas. Então tá aí para você que gosta de terapia intensiva, né, e pretende atuar nessa área, é bom ficar ligado nos distúrbios eletrolíticos para você, sempre que tiver que fazer uma reposição de sódio ou então reposição de água, você ter essa cautela e saber fazer os cálculos, né? Fiz aqui o cálculo, mas não é tão sinistro não, mas tem que fazer com atenção para não lesionar o paciente. Fora isso, vou almoçar aqui agora e quando eu chegar em casa eu comento mais um pouquinho com vocês aqui, beleza? Tamo junto. Bom, galera, eu tô aqui no Star Médico, né? Peço desculpa até pelo ar-condicionado, são 6h30. Praticamente já acabei tudo que eu tinha que fazer, tava só terminando de passar pro computador a evolução dos pacientes e a impressora começou a travar ali, cara. Vou lá resolver isso agora para conseguir imprimir as evoluções. Enfim, só queria comentar. Cara, impressionante como eu gosto de idosos, né? Porque me lembra muito a minha bisavó, que viveu bem, totalmente lúcida, ativa, até os seus 96 anos. Fazia ginástica e tal, e cara, impressionante. Eu vejo um idoso assim conversando comigo, automaticamente eu lembro dela e começo a conversar e tal. Tem uma idosinha aqui que sofreu uma queda, né? Idoso, gente, queda é muito comum. E idoso, quando ela se sentiu tonta, teve queda, e aí você tem que investigar um AVC, né? Um AVE, na verdade, sempre. Então ela fez tomografia e tal. Hoje vai fazer a tomografia após 48 horas de controle. A primeira tomografia veio normal, mas num AVE isquêmico, né? Pode vir normal a primeira tomografia, então você tem que acompanhar o paciente e fazer de controle. E eu acho que vai vir tudo normal, ela está se sentindo bem. Não acho que foi uma causa isquêmica, mas enfim, ela é super fofa, conversei com ela bastante ali. É muito bom você conversar nos pacientes no CTI, porque eles ficam muito sozinhos, cara. E aqui a enfermagem, aqui, a equipe toda é muito gente boa, conversa muito com os pacientes. E isso é bom para que eles não se sintam desorientados, não tenham delírio, né? Teve outro paciente aqui do outro leito que a filha veio falar comigo na hora da visita que ele estava se sentindo um pouco desorientado. Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou conversar bastante com ele. Fui lá, conversei com ele e tal, e tem que estimular essa conversa, porque senão o paciente, imagina, ficar todo dia no CTI vendo parede, né? O paciente desorienta. Então isso é importante, porque melhora o prognóstico do paciente e reduz o tempo de internação. Mesmo que o paciente às vezes fique um pouco agitado, por exemplo, tem um paciente aqui, aquele que eu falei que veio com o sódio baixo, ele toda hora quer levantar para ir no banheiro. Ou seja, ele está um pouco ansioso, um pouco agitado, mas é melhor deixar assim, porque volta e meia eu via médicos que o paciente começava a ficar um pouco agitado, já metiam logo sedativo, dava uma sedada, né? Chamado cheirinho de midazolam, dava um cheirinho de midazolam. Cara, não é bom. Se você ficar tacando benzodiazepínico sedativo à toa em paciente, em CTI, tu aumenta o tempo de internação, piora o prognóstico. Então é melhor você deixar ele agitado, conversa com ele, aguenta ele agitado, é melhor, porque ele vai ficar ali lúcido, ele vai ficar conversando, ele vai ter menor tempo de internação. Então essa é uma outra recomendação que eu passo a vocês, cara. Não fica atacando sedativo em paciente não, hein, porra.
E tu vai sofrer pressão para fazer isso. Cara, aqui não. Até me chamou a atenção isso. A equipe daqui, cara, tá de parabéns, porque volta e meia, quando eu tava acompanhando alguns plantões aí em CTI, cara, o paciente já ficava acordado, né, mais agitado, falando mais, querendo conversar, às vezes querendo levantar, o nego já queria tacar sedativo. Pra quê? Pra não ter que ter trabalho. Não faz isso, tu vai sofrer pressão. Vai ter gente falando, doutor, olha só, o paciente está agitado, ou seja, quer que você cede. Não faz sedativo, só se realmente querer começar a arrancar acesso, né, aí ter risco à sua própria integridade física ou dos outros, tudo bem. Tem indicações para você sedar o paciente, só que nesses casos querem que você faça sedativo para não ter trabalho. Não ceda, beleza? Recomendação padrão ouro aí, porque vai ser bom pro paciente essa parada. O paciente fica menos tempo na internação. Beleza, então agora é só eu consertar lá o diabo da impressora e aguardar o próximo plantonista me render. Chegando em casa, eu comento melhor com vocês aqui sobre esse caso do paciente que chegou com sódio baixo, porque quando eu acho que eu expliquei, tava meio barulho, ficou meio confuso, mas eu vou explicar legal quando eu chegar em casa. Tamo junto. Pegar mais um café aqui. Bom, galera, voltando aqui então, só para comentar essa questão aqui da reposição do sódio, né? Porque ali no vídeo tava muito barulho e tal, acho que pode ter ficado um pouco confuso. Na real, até cortei aqui na edição. É o seguinte, o nível de sódio normal do sangue, né? Ele varia de 135 a 145 mEq, né? Milha equivalente. Então, se o sódio baixar demais, a gente chama de uma hiponatremia, de sódio, né? Se o sódio aumentar demais, passar de 145, a gente chama de hipernatremia. E aí, qual é o grande problema, né, dessas alterações? Para vocês que estão na escola, estão no pré-vestibular, estudando os mecanismos de osmose, de transporte, né, difusão, isso se aplica muito. Porque, por exemplo, quando o sódio no sangue está muito baixo, o que vai acontecer? O sangue fica hipotônico. E aí, o que vai acontecer é que o sangue começa a perder água para o meio intersticial, e isso acaba gerando piora da hipotensão, e mesmo assim a água também começa muitas vezes a entrar nas células, começa a entrar nos neurônios. Qual é o problema de você ter, por exemplo, menos sódio no sangue e no meio intersticial, entre as células? Isso vai afetar diretamente as células que têm a capacidade de despolarizar, as células excitáveis. Principalmente quem? Os neurônios, né, que dependem muito do sódio para fazer o seu impulso nervoso. Então, as alterações iniciais que acontecem nos distúrbios do sódio são alterações que envolvem neurônios. Então, tem menos sódio para despolarizar os neurônios e isso vai acabar alterando funções cerebrais. Por isso que o paciente fica com fraqueza, fica letárgico, pode ficar confuso e, em casos mais graves, pode até mesmo ser levado ao coma. Se for uma hiponatremia muito severa, o meio entre as células fica tão hipotônico que acaba que a água começa a entrar muito nas células neuronais e isso leva a um inchaço das células, é uma turgência celular. E a gente sabe que quando as células têm uma alteração da sua forma muito significativa, isso também acaba afetando a função celular. Então é mais um motivo para causar alterações neuronais e também mais um motivo para você corrigir esse distúrbio do sódio, beleza? Agora, de modo inverso, só para trazer para vocês aqui uma noção, quando o sódio no sangue fica muito alto, uma hipernatremia, que consequentemente vai levar também a um sódio muito alto no meio intercelular, entre as células, acaba que as células as células ficam hipotônicas em relação ao meio de fora. E aí as células perdem água por osmose e acabam murchando, né? Sofrem uma plasmólise. E também leva a uma alteração da forma celular, que consequentemente também vai levar a uma alteração da função. Então a forma das células tem relação direta com a função. E aí você pergunta, poxa Bruno, como é que eu reponho o sódio? Vamos lá, olha só, quando o sódio está muito baixo ou muito alto,
existe um cálculo para você fazer a reposição. Essa reposição não pode ser muito rápida, tanto para você baixar o sódio quanto para você aumentar o sódio. Por que não? Olha só que coisa maneira. Se o meio entre as células tiver com um sódio muito baixo, a tendência vai ser as células começarem a ganhar muita água, certo? Como mecanismo de defesa que os neurônios têm, as células neuronais, elas começam a baixar a quantidade de solutos internos para não ficar atraindo tanta água assim. Então é como se fosse uma forma de defesa. A gente costuma dizer que as células reduzem os solutos osmoticamente ativos para não ganhar muita água e acabar não se prejudicando. E aí qual é o problema disso? Se você repor o sódio de fora das células e do sangue muito rápido, o que vai acontecer é que você vai acabar proporcionando um ambiente externo rapidamente se tornando hipertônico em relação às células, porque as células diminuíram os seus solutos osmoticamente ativos. Então vai acabar rolando um efeito contrário. As células vão acabar perdendo a sua água para o meio externo, no caso para o líquido intersticial e para o sangue, e isso vai causar uma alteração de plasmólise celular. E isso, quando você repõe o sódio muito rápido em relação ao sistema nervoso central, você pode levar a uma lesão chamada mielinólise pontina, uma lesão axonal que é muito grave e praticamente é irreversível. Então, a velocidade de correção do sódio, tanto para mais quanto para menos, tem que ser muito bem obedecida. E que velocidade é essa? Você tem que fazer uma correção de 0,5 a 1 mEq hora. 0,5 é um valor mais seguro, mais conservador, e em 24 horas tem que fazer uma correção de 10 a 12 mEq para ser conservador, evitar problemas. Cara, como é que eu faço isso, Bruno? Vamos lá, tem um cálculo para você fazer isso. E esse cálculo é quanto você vai proporcionar de variação do sódio do sangue do paciente usando 1 litro de uma solução. Que solução é essa? Aí pode ser a solução que você quiser. Pode ser soro fisiológico a 0,9%, pode ser água destilada, pode ser soro glicosado a 5%, que é como se fosse água livre, não tem sódio nenhum, ou pode ser soro fisiológico a 3% de NaCl, a 5% de NaCl. A questão é, nesse caso do paciente, como o sódio dele está baixo, eu fiz a correção com soro NaCl, né, soro fisiológico, a 3%, beleza? 3% de NaCl no soro fisiológico. Eu sei já que 1 litro de soro fisiológico a 3%, ele tem 513 mEq de sódio. Então o cálculo é delta sódio do paciente, variação de sódio do paciente, usando 1 litro de solução NaCl 3%, você vai calcular assim, variação do sódio é igual a quantos mEq de sódio tem em 1 litro da solução infundida, que no nosso caso aqui, NaCl é 3%, é 513 mEq, menos o sódio sérico do paciente, que no caso dele era 126, né, sobre água corporal total, que no caso de homens é 0,6 vezes o peso do paciente, mais 1. Então essa é a equação. Quando você faz essa equação, você vai achar quantos mEq de sódio no sangue do paciente vai variar com 1 litro da solução que você infundiu. No meu caso, deu uma variação ali de 8 mEq. Então, se eu colocasse 1 litro de solução, ia variar 8 mEq no sangue do paciente. Então, aí você sabe que o quanto vai estar variando de sódio. E depois é só você distribuir essa variação de acordo com o tempo. Ou seja, eu coloquei para correr 1 litro dessa solução em 24 horas. Por quê? Qual é o limite máximo de correção do sódio em 24 horas? É de 10 a 12 mEq. Então, eu fazendo 1 litro da minha solução, eu ia corrigir 8 mEq. Então, estava dentro da margem de segurança. Beleza? Parece complicado, mas quando você pega o jeito ali, não é. Então, é muito tranquilo. Só tenha cuidado de não exceder, né, esse limite aí de segurança para você não proporcionar uma lesão no paciente iatrogênica, ou seja, uma lesão por causa médica, beleza? Que pode ser muito mais grave do que o quadro que ele entrou ali, certo? Bom,
Então é isso, vou ficando por aqui. Grande beijo pra vocês, espero que tenham curtido o vídeo de hoje, as dicas. E chora agora, reaprovado. Se na gota não se envolve, chama que vem. Beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau.